Bom dia para todo mundo. Que bom, não é? A gente cantar, louvar. Que bom a gente se encontrar também, conversar, olhar para a cara um do outro, abraçar, apertar a mão. E agora a gente vai, depois de ser elevado pela palavra cantada, nós vamos parar um pouquinho para meditar na palavra que Deus traz para a gente. E eu tenho uma revelação para fazer para vocês agora no começo, assim. Não sei se você consegue suportar isso que eu vou falar agora, hein? É porque a mensagem que eu vou compartilhar com vocês, eu recebi essa semana do próprio Jesus, que me pediu para passar para vocês. Gostei dos améns, mas teve uns que ficaram pensando assim, teve não? Mas é isso. É isso. Apocalipse capítulo 3. Abre a sua Bíblia. Apocalipse 3. Texto muito, muito conhecido. E, como eu sempre costumo dizer, a gente tem que tomar cuidado com o texto conhecido, né? A gente deixa passar as minúcias, já conheço, né? Nós vamos ler do verso, é uma leitura um pouco longa, do 14 até o 22, tá? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os olhos. Deus amado, estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, Pai. O Senhor nos acompanhou antes da gente chegar aqui, nossa vida essa semana, como tem sido ultimamente, nossos passos, nossas certezas e incertezas. E agora, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, desse Cristo, que nos pede aquilo que Ele é, que vem para limpar o pecado do mundo e da nossa vida também, que vem para nos levantar. Então nos levanta, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A mensagem dessa igreja ela começa de um jeito assim, interessante. E ela tem uma coisa ali que eu sempre passei por cima, sem perceber. Até não muito tempo atrás, né? Primeiro, ela está, eu vou introduzir para dizer o que eu passo por cima, né? Primeiro, ela está dentro das 7 cartas para as igrejas da Ásia. O Apocalipse começa assim, né? Jesus começa dizendo assim: olha, isso aqui é a minha revelação, vou me revelar a vocês. E aí, João vê Jesus vestido como sumo sacerdote, diferente, andando no meio das igrejas. E a gente começa a entender que essas eram igrejas mesmo, que existiam na Ásia, mas que elas faziam sentido quando a gente
entende a história da igreja cristã, desde que a igreja surgiu lá, depois que Cristo morreu. Então a igreja passou por fases na vida de existência dela, o tempo de existência dela, desde lá 2000 anos atrás até chegar hoje. E aí a gente consegue entender um certo paralelo entre aquela tal da estátua do Nabucodonosor, né? Do sonho dele, que tinha a cabeça de ouro e tal, até chegar nos pés, e que a gente entende facilmente, porque está tudo explicadinho, lá na cabeça de ouro era o Império Babilônico, depois os outros impérios que sucederam, até chegar nos pés, que eram misturados, e a gente, naquela profecia, fica muito claro, nós estamos vivendo na última parte da história do mundo, nos pés da estátua. E a mesma coisa acontece quando a gente estuda aqui essa parte do Apocalipse, e a gente entende que a igreja cristã veio passando por fases. Deus dividiu em 7 fases, e a gente está nessa última fase da história da igreja cristã, que é essa fase de Laodiceia, a 7ª igreja do Apocalipse. E hoje a gente começa aqui essa série que se chama a 7ª igreja. Ela vai durar aí um tempo, né? Você vai ver que vou pregar, depois eu vou para pregar na igreja do Parque das Águas, vou estar ausente aí 1, 2 sábados, aí volto, continuo a série, volto de novo e continuo, vai ser assim dessa vez. Não vai ser 2 ou 3 sermões, né? Mas a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. E Jesus começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Bom, quem escreveu? Quem escreveu? Ele está dizendo para quem escrever? Para João escrever. Quem é que dita a carta? É interessante porque na maior parte da Bíblia Jesus não dita nada. São visões, sonhos, e eles escrevem com as suas próprias palavras. Mas nesse caso aqui, o próprio Jesus diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. E lá no começo, no Apocalipse, João já começa. Essa é a revelação de Jesus Cristo, revelação que Deus deu a Jesus e Jesus deu para o servo João para passar para vocês. E aqui agora a gente sabe que Deus deu a revelação para Jesus, que está dando para João, e João deve entregar, presta atenção, tá? Para quem? Para quem? Quero ouvir você responder. É para a igreja de Laodiceia, mas tem um intermediário aí. Quem é? É o anjo. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. E lógico, o anjo é anjo, né? Tudo bem. Mas a palavra anjo, ela aqui em grego, ela é angeloi. Angeloi. E ela tem aplicação, uma outra aplicação também. Então, estudando ali, eu descobri, por exemplo, que quando Jesus fala sobre João Batista, eles perguntam, então quem é o João Batista? E Jesus cita Isaías, mas Jesus está falando aqui em grego para eles, né? E ele diz assim, aí ele cita Isaías, ele é voz do que clama no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor. Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro. Mensageiro. Essa palavra mensageiro é angeloi. Então, espera aí. Jesus está chamando João Batista de anjo? De certa forma. Um anjo, gente. Anjo humano. Pensando assim, você se lembra de alguém que na tua vida disse assim, essa pessoa foi um anjo na minha vida. Ou você já disse para alguém, você é um anjo na minha vida, ou você foi um anjo na minha vida. Ou de alguma situação, não é? Às vezes a gente é levado na igreja a lembrar, é chamado a lembrar. Tem algum momento que você acha que foi um anjo, mas eu estou fazendo o contrário. Tem algum momento em que você pensa que um ser humano foi um anjo na sua vida? E eu estou me lembrando de um momento que a gente morava no Rio de Janeiro e viajamos assim, atrasamos para sair e tal, saímos mais tarde de casa e chegamos em São Paulo, porque eu ia passar o final de semana em São Paulo, eu ia pregar lá, ia dormir na Liberdade, na casa de uma prima minha,
E aí a gente chegou entre 11 horas e meia-noite na Avenida Tiradentes. Eu estava com um Del Rey velho, né? E ele não marcava gasolina direito, né? E eu cheguei com aquele, e a família inteira, a esposa, 3 filhos, o mais novo era bebezinho, era uma escadinha assim, de 3 em 3 anos a gente teve um, né? Então o mais velho devia ter uns 6 anos e a escadinha descia aí, 6, 3, 1, né? Mais ou menos. E o carro parou e não pegava de jeito nenhum. Na Avenida Tiradentes, entre 11 e meia-noite, não me lembro direito o horário, mas o coração já começou a bater forte, né? Porque, imagina, naquela época, o seguro da gente tinha esse negócio de, vou chamar o seguro. E o guincho, mas mesmo que tivesse, a última vez que eu chamei, levou 40 minutos para chegar, né? E você parado ali no meio da avenida, aquele horário e tal, fiquei preocupado, né? Mas atrás buzinando e eu fazendo assim, e de repente chegou do lado do carro um camarada bem alto assim, negro, e falou assim: eu vou te ajudar, né? Eu falei: puxa, muito obrigado. Pode entrar aqui no carro, senta aqui e eu vou empurrar o carro. Eu falei para ele: não vou botar a pessoa para empurrar meu carro, né? Ele falou: não, senhor, não. Pode ficar aí sentado que eu vou empurrar seu carro. Não, então vamos fazer assim. Eu discutindo com ele: minha esposa senta aqui, eu vou lá te ajudar. Não, fica aí, eu empurro o carro. E ele foi lá para trás do carro para empurrar, para tirar o carro. Eu estava assim na avenida, bem perto do canteiro do meio, assim, né? E aí ele conseguiu empurrar o carro ali para o cantinho, e a gente parou no cantinho. E ali, mais ou menos, bem na frente onde era antigamente a rota, acho que era a rota lá, né? E aí ficamos lá e ele falou assim: senhor, o que o senhor acha que aconteceu no carro? Eu digo: não tenho a mínima ideia, né? Aí abrimos nós dois o capô, nem ele entendia, nem eu. Não sei nem por que a gente abre, né? Para dar uma olhadinha só, né? Para ver se um olhar mágico faz alguma coisa, né? E se mexer em alguma coisa, é capaz de piorar, né? Aí ele falou: o senhor tem alguém para chamar, né? Eu falei: eu tenho meu primo, né? Mas naquela época não era a época do celular, né? Não existia celular, né? Aí ele falou: o senhor quer ligar? Tem ali do outro lado um orelhão. Então, vocês que não sabem o que é orelhão, depois vocês procuram, tá? Aí fui lá ele falou assim: o senhor pode ir lá ligar que eu fico aqui com a sua família, né? E ele ficou lá, parado, esperando, e eu fui, atravessei a rua, estava do outro lado ali, na esquina, assim, fui, liguei para o meu primo, mas não sabia nem o que dizer. Eu falei para ele: o marcador do carro não marca gasolina, então traz gasolina, né? Não sei. Na minha cabeça, eu estava acostumado a andar com aquele carro, e na minha cabeça tinha um quarto de tanque, pelo menos ainda, né? Aí voltei para o carro e eu falei: pronto, já falei com ele, daqui uns 20 minutos ele chega aí. Muito obrigado, o senhor pode ir embora, né? Ele falou: não, vou ficar aqui esperando com você até chegar. Imagina que eu vou deixar você sozinho com a sua família aqui, né? E ficou ali do meu lado até meu primo chegar com a bolsa com gasolina, pôs a gasolina, miraculosamente o carro ligou, né? E nós fomos embora, né? Mas naquele tempo que a gente ficou ali, os 20 minutos, né? A gente conversou um monte. A gente se aproximou. Foi um tempo de se aproximar um do outro e tal. Peguei o contato dele, pegou o meu contato, e a gente continuou se falando durante os próximos 1 ano e meio, assim. Eu trabalhava lá na Voz da Porcia, além de cantar no quarteto, eu dirigia a classe bíblica, que naquela época a gente mandava os cursos pelo correio, e eu comecei a mandar cursos para ele e tal. E a gente ficou em contato, até um dia a gente perdeu o contato. Acontece que no outro dia, quando eu fui abastecer o carro, só coube meio tanque. Aproximadamente 18, 19 litros. Num tanque cabia 40. E a bolsinha de gasolina cabe quanto? Né? E eu fiquei pensando, né? Puxa vida. Deus botou um anjo na minha vida, porque ele foi um anjo para mim. Me acudiu nas minhas necessidades primárias, né? E quem sabe eu perdi o contato dele. Quem sabe, de alguma forma, a gente também tenha sido um anjo com a vida espiritual dele. Não sei. De qualquer jeito, quando eu penso em um anjo na minha vida, eu lembro dessa pessoa
que ficou ali do nosso lado e tal, até chegar o socorro, que empurrou o meu carro. Angeloi, anjo humano, mensageiro. E Jesus fala, João é esse mensageiro que Deus enviou antes de mim. E eu entendi que, primeiro, Deus nos chama a todos nós para sermos mensageiros e anjos. Porém, não teve jeito de ler esse texto sem entender que diante dessa congregação eu sou um mensageiro. E na mesma hora eu entendi que, uau, Jesus escreveu para o João. E ao invés de mandar direto para a igreja, ele mandou através do mensageiro, que sou eu. A responsabilidade de compartilhar esse conteúdo com a minha congregação, com as minhas congregações, é minha. O anjo, o mensageiro. E a partir de agora, a partir do momento que eu compartilho com você, todos nós somos esse mensageiro. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Bom, quem foi que escreveu mesmo? João. Quem ditou? Então foi por isso que hoje de manhã eu disse para você assim, a mensagem que eu tenho aqui, eu recebi do próprio Jesus Cristo para entregar para você. Porque ele me passou através da palavra dele. E essa palavra anjo, que eu sempre passei por cima dela, ela serviu em mim, assim, eu senti toda a responsabilidade, o dever e a vontade de compartilhar com você aquilo que eu li ali. E ele começa se apresentando. A gente se apresenta algumas vezes, né? Mesmo para pessoas que a gente conhece, a gente se apresenta. Quando você quer dizer alguma coisa, quando você quer falar, geralmente quando vem alguém pregar na igreja aqui que a gente não conhece, a gente não tem esse costume de vir aqui, quem vai pregar? Eu falo, não, mas a gente coloca aqui a foto da pessoa, quem ela é, de onde vem, o que faz e tal, para você saber quem a pessoa é. Mas às vezes a gente se apresenta, né? Olha, filho, eu estou te falando isso aqui porque eu amo você, sabe? Eu quero o seu bem. Você não está se apresentando? Você está chamando a atenção do teu filho para ele entender com que espírito você está falando aquilo, para a mente dele voltar, peraí, esse aqui não é só a pessoa com quem eu convivo todo dia, é meu pai, ele me ama, ele me gerou, ele me acompanhou a vida inteira, ele dá tudo por mim. É isso que você está querendo que seu filho pense antes de você falar? E Jesus se apresenta. E ele diz assim, essas coisas, quem está dizendo é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O amém. O amém, eu quero levar vocês para um texto da Bíblia que está em Isaías 65. O verso é o verso 16. E diz assim, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade, e esse termo Deus da verdade, ele é Belohé Amém, o Deus da verdade. E lá no Apocalipse, Jesus está se apresentando como eu sou o Amém. O Amém. O Amém, Belohé Amém, o Deus da verdade. E ele continua dizendo, é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade, de novo, Belohé Amém, é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Já não lembro das angústias passadas. Eu sou o Amém, o Deus da verdade. É Jesus se apresentando de novo como ele se apresentou antes. Eu sou o caminho, a verdade, e ele está dizendo, isso aí remete à confiabilidade. Ele está dizendo, você pode confiar em mim, quem está te falando é aquele em quem você pode confiar, eu sou confiável. Lembra? Sou eu, Jesus, aquele que é confiável,
aquele que diz a verdade, aquele que é verdadeiro, aquele que é a própria verdade. Se bem que a verdade nem sempre é agradável, né? Nem sempre ela é agradável. Aí ele diz, eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E essas duas características se completam. Porque a testemunha fiel e verdadeira, ele está dizendo assim, Jesus sabe o que ele vai falar, né? Ele está começando o discurso. Assim como quando você vai falar com o seu filho ou com a sua esposa, você sabe o que você vai falar. E ele está introduzindo. E ele diz assim, presta atenção, eu sou confiável, eu sou a verdade, e eu sou a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, o testemunho que eu vou dar a respeito de você é verdadeiro. E não o testemunho que você dá a respeito de você. Como assim? É porque você tem uma ideia sobre você mesmo que não corresponde à verdade. O que você pensa de você não é verdadeiro. Mas o que eu penso é verdadeiro. E a gente conhece essa passagem, e a gente sabe o que Jesus vai dizer. E a gente fica meio assim, né? Porque ele vai dizer, e a mensagem não é uma mensagem agradável, né? Ele vai dar um puxão de orelha na gente, ele vai lembrar a gente, ele vai apertar a gente, ele vai corrigir, ele vai entrar na nossa vida, ele vai entrar na nossa intimidade, naquilo que nós somos, lá no fundo. Não tem jeito de esconder dele quem nós somos. E ele diz, a primeira coisa, presta atenção, a mensagem é dura. Mas não é a opinião que você tem sobre você que é verdadeira, mas a minha opinião. O meu testemunho a seu respeito é verdadeiro. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Olha, esses textos que falam de Jesus como o princípio da criação de Deus, eles tocam em mim profundamente, né? Principalmente Colossenses 1, né? João, capítulo 1. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. E Colossenses diz assim, tudo que existe, continua existindo por causa dele. Ele é aquele que criou todas as coisas, tudo foi feito por meio dele, e tudo, ele é aquele que mantém as coisas acontecendo, ele mantém tudo existindo. O princípio da criação. Então, quando você junta toda essa apresentação, as três características, ele está dizendo, olha, eu vou falar com você, presta atenção, lembra quem eu sou? Eu sou confiável, eu sou verdadeiro. O que eu vou falar de você vai ser difícil, mas é a verdade. Não o que você pensa de você, o que eu penso, mas fique tranquilo, porque mesmo que depois de eu falar, você se sinta diminuído, quem sabe destruído, quem sabe lá no fundo, quem sabe estraçalhado. Eu sou o princípio da criação e aquele que cria é capaz de recriar você se você precisar. Que apresentação Jesus faz? Ele se apresenta, chama a atenção da gente para quem ele é, se mostra e diz, já mostra a solução. Eu sou capaz de te recriar. E aí ele começa a falar com a gente diretamente e ele diz assim, qual a primeira coisa que ele fala? Conheço as tuas obras. Olha, eu não tem jeito de eu ler isso aqui sem pensar na minha esposa. Conheço as tuas obras, porque não tem jeito... Vou pensar assim, olha, eu estou passando por um momento de acontecer alguma coisa ruim, me abalou muito, e eu penso assim, quer saber de uma coisa? Isso aqui, eu não vou sobrecarregá-la com mais essa coisa, entende? Não vou compartilhar com ela isso, eu deixo essa carga, eu levo sozinho, ela já tem as cargas dela, não vou botar mais uma carga em cima dela. Então, chego em casa na garagem, respiro, ensaio um sorriso, chacoalho um pouquinho e entro. Oi, amor, tudo bem? Na hora já falo assim, o que você tem? Eu posso fazer diferente, entendeu? Posso entrar sério, posso sorrir, posso não falar nada, posso falar, mas não adianta.
ela vai olhar e vai dizer assim, o que você tem? E se eu disser assim, mãe, tem o quê? Aí ela vai dizer o quê? Eu te conheço. É por isso que eu lembro dela, entendeu? Conheço as tuas obras. Ou seja, Jesus está olhando para você e para mim e está dizendo assim, ó, eu te conheço. De mim você não esconde nada. Não tem como esconder. Lembra que eu acompanho você sempre? Antes de você nascer, eu já sonhei com você lá. Depois botei você na barriga da tua mãe. E eu acompanho você desde pequeno. E o mais incrível é que a gente se pega em situações, né? Essas situações bíblicas, por exemplo, Jonas correndo de Deus, né? Se escondendo de Deus. Como é que pode se esconder achando que está escondendo de Deus? E quantas vezes eu me pego, eu mesmo me justificando, orando, assim, Senhor, eu fiz isso aqui assim, assim, mas também pronto, já começou a se justificar, né? Aí eu, na mesma hora, poxa, mas estou fazendo o quê? Eu estou tentando me justificar diante de Deus. Não tem desculpa. Ele sabe de todas as coisas. Como é que eu vou explicar uma coisa que eu fiz errado? Não tem explicação. Aí diz assim, eu te conheço. Então, não interessa como você chegou aqui hoje, sabe assim? Ele está dizendo assim, eu te conheço. Sei quem você é. É porque a igreja tem essa magia, entre aspas, né? Que a gente se encontra aqui, todo mundo bonitinho, embrulhado para presente, cheirosinho, se cumprimenta. Já começa pelos nossos cumprimentos, que muitas vezes são mentirosos, né? E aí, tudo bem? Tudo bem, nada, né? E lá por dentro, às vezes você vê um casal aqui, eles estão a ponto de se separar, né? Você encontra os dois arrumadinhos, quem sabe de mão dada, dentro da igreja, né? Alguém destruído porque está sem emprego, já faz um tempo, não consegue. E assim por diante, doenças. A vida é assim, né? Cheia de altos e baixos. Aí Jesus diz assim, você pode estar bonito, arrumado, envelopado, mas eu conheço você. Então vamos falar sinceramente, vamos abrir o coração. Conheço as tuas obras, eu conheço você e vou dizer para você quem você é aos meus olhos. Conheço as tuas obras e sei que você não é frio e nem quente, mas você é morno. Quem dera você fosse frio ou fosse quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Primeira coisa assim, eu queria perguntar, quem aqui é morno? Levanta a mão. Além de mim. Pouquíssimos mornos, né? Pouquíssimos. Eu vou dizer assim para você, muito tempo eu fiquei pensando nisso assim, né? Negócio de morno, frio. E eu descobri o que a minha mente fazia comigo para pensar a respeito de mim mesmo nessa situação das temperaturas aí que falava. Frio, morno e quente, né? E a gente pensa mais ou menos assim, ó. Tem aqui uma bacia de água fria, uma bacia de água morna e uma bacia de água quente. Aí eu pego e coloco desculpa, tem uma bacia vazia também. Então vamos começar de novo. Uma bacia de água fria, uma de água morna, uma de água quente e uma vazia. Não, vou pôr a vazia aqui no meio. A vazia está aqui. Bom, não interessa as vazias. O que acontece na cabeça é assim. Mistura a água fria com a água quente e fica como? Morna. Aí você pega a água morna e joga dentro, fica como? Continua morna. E eu penso assim, a igreja é assim. Não é Laodiceia, não é a igreja? A igreja eu sempre penso nos outros, né? A igreja. Quem é que tem problema? É a igreja. Olha, nunca vira para mim essa mão, né? A igreja é Laodiceia. Então, na igreja tem gente fria, tem gente morna e tem gente quente. Entende? Então, os frios e os mornos são sempre os outros. E a mistura disso tudo é que dá a mornidão. Não que eu seja morno. É porque tem os frios e tem os mornos. Mas eu sou quente.
E eu sou necessário nessa igreja, porque eu estando lá, essa mistura é que vai dar a mornidão, senão seria todo mundo frio. É interessante. E Jesus diz assim, logo em seguida, ele fala assim, ó. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E no final vai dizer, quem tem ouvidos ouça. É surdo também. Pobre, cego, miserável, nu e surdo. Então Jesus está dizendo assim, Laodiceia, primeiro problema seu é o seguinte. Você vai ver que ele já passou meio que a metade da carta aqui, e ele está tentando convencer você e eu que nós somos mornos. Entende? E enquanto isso, a gente está resistindo, tentando empurrar para Deus que eu sou o quente da história. Mas ele está tentando convencer. Ele está dizendo, eu conheço você, Laodiceia. Eu conheço você, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é no íntimo. Não adianta fingir. Você, Laodiceia, tem um espelho mentiroso em casa. Tem um espelho desse na casa da minha sogra. Eu amo aquele espelho. Aliás, não tenho visto ultimamente, mas ele está lá em algum lugar. Ele é muito mentiroso, porque quando eu olho naquele espelho, eu estou o quê? Magro. Se dissesse bonito, eu ia ficar mais chateado ainda, né? É um espelho mentiroso. Quando eu olho para ele, eu estou magro. É o único espelho no qual eu consigo me olhar de lado, entendeu? De perfil. Quando eu olho assim, nem não está tão ruim, sabe? Dá uma felicidade enorme. Por isso que eu digo que a verdade nem sempre é agradável, né? A gente adora ouvir uma mentirinha, né? Você se arruma, pergunta para uma criança, fiquei bonita? É melhor não perguntar. Entendeu como é que é? Porque ela vai dizer a verdade, o que ela acha, né? É igual a historinha da a mãe passando... Mãe, por que você está passando maquiagem? É para ficar bonita. Então por que não fica nunca, né? Laodiceia tem um espelho em casa, e Laodiceia, ela está, veja só, pobre, cego, miserável, nu e surda. Ela está caindo aos pedaços, mas ela olha no espelho e diz assim, pedaço do mau caminho. Ele está dizendo, você é assim, entende? Ou seja, você está muito satisfeito com aquilo que você entrega para Deus. O tanto de tempo que eu entrego para Deus está bom. O que eu entrego para Ele do meu tesouro, dos meus talentos, do templo que é o meu corpo. O que eu entrego para Deus está de bom tamanho. E essa é exatamente a reação da nossa geração, da mistura de gerações que nós vivemos. É exatamente a situação da igreja hoje. Porque a gente vive num conformismo. A nossa ideia... É interessante, né? Os antigos pensavam diferente. Agora, 2 semanas eu estava conversando com uma senhora bem idosa, e conversando com ela e tal, sobre Bíblia, ela dizendo assim, meu filho, mas pouquinha gente vai se salvar. Eu falei, olha, lá no Apocalipse diz que era uma multidão vestida de branco, né? Mas isso é contando todo mundo que já viveu nesse mundo, desde que o mundo foi criado, né? Um olhar pessimista quanto à salvação, né? A nossa geração pensa como? Mas tem tanta gente no mundo ruim, né? Não é possível que Deus não vai me salvar, não é? É uma geração, aquela lá, pouco indulgente, e a nossa muito indulgente. O que eu faço está bom demais, o que entrego está bom demais. E a gente esquece a essência do cristianismo. Sim, Cristo me chama, me aceita do jeito que eu sou. Ele não olha para os meus problemas. O filho pródigo voltou sujo, maltrapilho, fedido. É assim, a história é assim. Mas quando a gente aceita Jesus na nossa vida, é para que Ele viva e não eu. Isso é um processo na minha vida. Eu não posso estar satisfeito com o jeito que eu estou. Eu não posso estar pleno. Eu sou assim, não mudo, não vou mudar. E Deus me aceita do jeito que eu sou. Ele vai te aceitar toda vez que você voltar. Mas Ele está olhando para a nossa geração, para a nossa igreja, para nós como cristãos hoje, e Ele está dizendo assim, você é indulgente quanto a você mesmo. Você pensa que você está bem. Você se vê quente, mas você é morno. E a maior dificuldade que a gente tem
é entender que nós somos mornos. Porém, a maior prova de que alguém é morno é pensar que é quente. É só isso. Você pensa que é quente? Beleza. Já descobriu qual é a sua temperatura, né? Porque o morno pensa que é quente. Se você se sente quente, se você sente que está tudo bem, é porque você é morno. E aqui, em Isaías, vou voltar lá, agora o capítulo seguinte, Isaías 66, vou ler o verso 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? E aí ele fala: porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Quem é esse que está falando? Quem é esse que está falando? É o próprio Jesus. Nós não acabamos de meditar e pensar e lembrar que João diz: tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas, e ele está dizendo assim: porque minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, digo eu, o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Aflito e abatido de espírito. Em outra tradução, em outros versos, diz: o que tem o coração quebrantado. Coração quebrantado. Sabe, Deus não está dizendo que você tem que andar a vida inteira sentindo culpado. Por misericórdia, não se sinta culpado. Porque a tua culpa, Jesus já pagou na cruz, já pendurou lá. Ele já pagou o preço da tua e da minha culpa. Você não é culpado. Sim, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. A graça é verdadeira. E eu preciso sentir, saber, entender que eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu sou salvo. Porém, eu dependo totalmente dele a todo momento, para que ele me renove e me recrie a cada dia, a cada dia. Tanto é que ele vai dizer assim: eu vou te dar um conselho, eu vou te fazer uma prescrição. É interessante, mas eu senti Jesus se aproximando da gente como um médico aqui, sabe? E por mais que a gente tenha medo de médico, eu mesmo já vivi isso, né? E a gente vive essas coisas na vida. A tua relação com o médico, quando um médico te acompanha, né? E ele, através dos conhecimentos dele, da sabedoria que Deus deu e do poder de Deus, ele tira você da enfermidade, ele te coloca numa situação, assim, a gratidão que a gente tem com o médico é enorme, não é? A gente tem vontade de abraçar e dizer: puxa, muito obrigado. Aquela pessoa passa a ter um lugar especial na vida da gente, né? E o médico, ele não é o que obriga você, porque ele não pode obrigar. Ele te aconselha, né? Ele prescreve. E Jesus diz: aconselho-te que de mim compres. E ele vai dar a solução, que a gente vai estudar aí para frente. Mas o mais importante que fica aqui para a gente é que tem solução. É que para eu ser curado eu tenho que entender que eu estou doente. Eu sou doente. E é por isso que ele diz assim: o quebrantado de coração. Porque se o meu coração não estiver quebrantado, eu não tenho como receber a cura. Se eu não me colocar à disposição para ser curado, eu não serei curado. E eu fiquei pensando assim: com que carinho, com que profundidade, com que amor Jesus falou isso para nós. E eu penso, muitas vezes eu penso assim: puxa, eu quero deixar uma mensagem para cada um dos meus filhos e da minha esposa, para o dia que eu partir. Como a gente não sabe quando vai ser, ela fica na mesa do meu computador lá na frente ali, né? E o dia que eu morrer, minha mulher vai buscar aquilo lá para ler. E de vez em quando eu entro naquilo ali, fico olhando e mudo aqui, mudo ali, de vez em quando, né?
que você escolheria para falar para as pessoas que você mais ama num momento tão importante assim, como o momento da partida, né? Anos atrás, um amigo meu, ele era o diretor de lá da Novo Tempo. Ele foi quem trouxe a Novo Tempo lá para Jacareí, era lá em Friburgo. A gente começou lá e mudamos junto com ele, para ser pioneiros ali em Jacareí. E ele, depois de pouco tempo que a gente mudou, a gente gravou 2 DVDs ali, o Família Novo Tempo e... esqueci o outro, mas gravamos 2 DVDs. É o Ministério de Louvor do Está Escrito, né? E aí ele foi diagnosticado de uma doença e do diagnóstico até ele morrer foram 3 meses. E eu acompanhei com ele, lado a lado, aquele momento de partida dele, né? E eu estava com ele justamente no dia em que ele morreu. Antes dele morrer, eu estava lá, junto com ele. E aí no momento ele pediu para chamar a esposa e as filhas para dentro do quarto. E elas vieram e ele se despediu delas. E ele despediu assim: eu quero pedir para vocês ficarem no caminho e educarem os meus netos no caminho. Porque quando a minha sepultura se abrir, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar por vocês. Não se desviem. Não desviem os meus netos. Os que estão aqui e os que poderão vir. E depois de algumas horas ele já não falava mais e naquela noite ele faleceu. Aqui está Jesus olhando para você e para mim e dizendo assim: não desvia do caminho. Eu venho para buscar você. Assim, eu te amo do jeito que você é, mas estou aqui para levantar você. Estou aqui para afagar, mas estou aqui para te lembrar. Estou aqui para encher a tua vida, para dar significado a ela. Eu estou aqui para ajudar a ser anjo na vida de outras pessoas e transformá-las em anjos também. E para isso eu tenho que desvendar quem você é. Legal não tá. Não tá legal. Mas eu tenho a cura, eu tenho o caminho, eu tenho a solução. Aceita. Aceita. A resposta é individual sempre, né? A resposta é individual. Mas ela vai fazer um resultado na sua vida e na igreja e na tua família incomparável. Então, ao a gente orar agora e fechar os olhos, conecta com Deus especialmente e diz: Jesus, eu quero ouvir o que o Senhor tem para dizer para mim. Eu quero abrir minha vida, o meu coração. E essa semana você pode ler esse texto, medita nele, pergunta para ele o que ele tem para te dizer. Vamos fazer isso? Fecha os olhos. Senhor Deus, ó Senhor, o Senhor não desiste de nós, essa é a melhor notícia que a gente pode ter, Pai. Porque nós somos tão pequenos, tão falhos, Pai. A gente falha em coisas mínimas, pequenas, e muitas vezes nas grandes também, Senhor. Mas não sabemos porquê, de certa forma, o fato da gente estar na igreja faz a gente se sentir inexpugnável. Nós somos falhos, Pai, nos ajuda a entender. Nós somos mornos. Precisamos esquentar. Nos revive, Pai, nos recria. Toca a nossa vida onde precisa ser tocado, Pai. Nos acorda. Nos traz para perto do seu peito. E que de repente, assim, pertinho um do outro, a gente seja um só.
Obrigado por esse momento na sua presença, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.